nos afeiçoamos. Boa noite. Bento XVI está em Portugal. O Papa chegou esta manhã e no ponto alto deste primeiro dia presidiu no Terreiro do Paço a uma missa a que assistiram milhares de portugueses. A visita do Papa vai ser um dos temas deste contraste com Nuno Moraes Sarmento e Francisco Assis. Esta noite com um convidado especial, Francisco Sarsfield Cabral. Muito boa noite aos três. Bem-vindo, Francisco. Comece por si, pela visita do Papa e pelas reflexões que estes 4 dias lhe têm justificado. Muito boa noite e boa noite ao Francisco Sarsfield Cabral, que está aqui hoje connosco. Eu diria que esta visita do Papa faz um pouco desta semana, uma semana do melhor e do mais difícil, porque é uma semana que pode ficar, enfim, fica seguramente na história pela visita do Papa, pode ficar na história também pela segunda fase da semana e pelo conhecimento e anúncio de algumas medidas, enfim, que podem ter um impacto decisivo na nossa vida. Portanto, é uma semana que pode ter das coisas melhores e das coisas mais difíceis. E nas melhores não resisto a começar um pouco antes, por domingo, porque eu acho que a semana começou domingo e começou na vitória do Benfica, mas que eu acho que tem um impacto na economia nacional, na economia social, na disposição. Se acreditarmos que há 6 milhões de benfiquistas, sim. Se recordarmos o que foi domingo, não é? Todos vimos o que foi domingo e eu não sei se existirá para lá da Seleção Nacional, isso é a bandeira de Portugal, mas para lá da bandeira da Seleção não sei se existirá outra realidade em Portugal que consiga o que nós vimos nos 5 continentes acontecer no domingo. E, portanto, não sei se há outra ferramenta de externalização de Portugal com a força que o Benfica tem. Ou seja, portanto, estamos com uma semana de Fátima, acho que não, agora tivemos umas temporadas fortes de de Benfica. Exatamente. E, portanto, tivemos... e agora temos a visita do Papa. E sobre a visita do Papa, dizer que eu interrogo-me, esta visita coloca-me algumas interrogações. Não é uma visita como João Paulo II fez, visitou 4 vezes Portugal, mas visitou Fátima, Lisboa também, mas foram visitas curtas nas estadias fora de Fátima, para não recordar Paulo VI, que não passou de Monte-Real e de Fátima. E este Papa vai estar 4 dias, é uma visita, se quisermos, mais uma visita de Estado também, nesta permanência em Lisboa no Porto. Fala 14 vezes em Portugal, está 4 dias. Tem um conjunto de iniciativas, o Francisco poderia corrigir, mas que penso que são únicas, quer no Papado Bento XVI, quer mesmo em visitas de Papa, de momentos de diálogo com a sociedade civil e com grupos diferentes da sociedade civil, em Lisboa e no Porto. E, portanto, eu acho que há aqui uma densidade nesta visita, e necessariamente ela tem que ter correspondência na densidade da mensagem papal. Portanto, não acho que seja uma visita de um peregrino a Fátima, acho que é uma visita de um Papa que vem falar sobre a mensagem da Igreja, e eu penso que já o começou a fazer no avião, nesta homilia, e eu penso que nesta altura, na situação que a Europa atravessa, na Grécia seguramente não poderia estar, pelo conflito que penso que Portugal e Espanha são, a seguir, talvez dos países onde mais simbolicamente a mensagem do Papa sobre, se ela for também, sobre a situação da Europa, tenha um conteúdo político, e num país onde a Igreja e o papel da Igreja, num país como Portugal, num período difícil como aquele que vamos viver, se recordarmos, e lá poderemos dizer, mas recordarmos que das 5.000 IPSs, metade, ou cerca de metade, são da Igreja ou ligadas à Igreja, que apoiam diretamente 600.000 pessoas, entre idosos, crianças, doentes, deficientes, que têm, em algumas cidades, como é o caso de Lisboa, um impacto maior ou uma interação maior com as situações de necessidade social, quais, através da misericórdia, do que a própria rede assistencial do Estado. Para não falar na educação, onde os números seriam próximos, na saúde diretamente, onde 80% das camas de cuidados continuados existentes no país estão em instituições ligadas à Igreja. Por aí vemos um pouco o que é a dimensão, que muitas vezes esquecemos só na vertente religiosa, estritamente religiosa. A Igreja não é só Fátima, a Igreja é todo este apostolado e este testemunho de leigos e padres, que eu penso tem, ou vai ter, ou vai ser chamado
todo este tecido de apoio vai ser chamado a um esforço acrescido nos próximos tempos e, portanto, a interação da Igreja de todos os dias, que é feita dos católicos e também dos padres, claro, da Igreja de todos os dias com o país vai ter uma intensidade e uma importância decisiva. E eu penso que tudo isto tem que jogar um pouco com esta visita um pouco surpreendente do Papa no calendário e até na forma como ele No momento que ele vai. escolhe. Francisco Assis. A visita do Papa é evidentemente sempre um grande acontecimento em qualquer país, independentemente do posicionamento que cada um de nós tenha no aspecto estritamente religioso, pelo significado que tem. Pela importância que a Igreja tem, nomeadamente em Portugal, que é de facto uma importância muito grande, pela forma como grande parte dos portugueses se apresta a receber o Papa e pela importância que isso também tem nas suas vidas, e desde logo isso tem que nos merecer um profundo respeito, e também porque este Papa é de facto uma grande figura intelectual, com a qual estamos por vezes de acordo, noutras vezes não estamos, mas é uma grande figura intelectual que reflete sobre temas que são temas da maior importância, a sua reflexão sobre a Europa, a sua reflexão sobre o papel da Igreja nas sociedades contemporâneas, a sua própria reflexão também sobre questões sociais e a própria mensagem que nesse aspecto a Igreja é capaz de produzir, tem evidentemente que suscitar um debate e uma reflexão, que é uma reflexão que extravasem muito até o campo da Igreja Católica. Este foi o Papa que manteve um diálogo intelectual do mais alto nível há uns anos atrás com um dos principais filósofos alemães, o Jürgen Habermas. É um Papa de facto com um fortíssimo pendor intelectual, e isso torna todas as suas intervenções públicas motivo de debate e de reflexão. E nós vivemos em Portugal, felizmente, numa sociedade plenamente democrática e pluralista, com um Estado laico e com uma Igreja Católica que tem tido, desse ponto de vista, um comportamento absolutamente irrepreensível. E nessa perspectiva também é bom saudar este aspecto que já hoje várias personalidades saudaram, a forma como o Papa foi recebido em Portugal sem qualquer tipo de problema dessa natureza, nem da parte do Estado, que não tem que ter qualquer complexo, o seu caráter laico não fica minimamente abalado pela circunstância de o Papa ser recebido nos termos em que está a ser recebido, e o Governo, por exemplo, ter concedido a tolerância de ponto que concedeu. Depois tem que me explicar na Madeira, só uma coisa que me continua a surpreender, apesar de eu gostar muito da Madeira, é a tolerância. Eu percebo que o Governo, desculpe interromper, mas que o Governo até esteja muito encantado com este momento, não tanto por convicção ou fé, porque essa deveria tê-la todos os dias e nem sempre a interação do Governo com as escolas católicas, etc, é tão positiva quanto parece. Mas, percebendo esta boa vontade do Governo, depois caem excessos que a tornam um pouco sensata e me perguntavam, quer dizer, eu dar tolerância de ponto na Madeira é daquelas coisas que me ultrapassam. Se amanhã o Papa visitar a Madeira, nós temos todos um dia de folga no continente. Ouça, não vou entrar nessa não, mas é que é um bocadinho excessivo. Acho que não faz muito sentido. Acho que neste momento não faz muito sentido, como não faz sentido dizer se o Governo devia ter mais convicção ou fé na forma como se relaciona com o mundo católico. Acho que este Governo e os demais governos em Portugal se têm relacionado, no essencial, de forma correta com o mundo católico, e a Igreja Católica também se tem relacionado de forma muito correta com o Estado. Há um respeito mútuo que é absolutamente essencial, e por isso é que não há nenhum problema hoje de natureza religiosa em Portugal. Isso é um grande avanço, se olharmos até para a nossa história, com excessos de parte a parte, a circunstância de vivermos nesta sociedade democrática sem qualquer problema dessa natureza é um grande avanço que devemos neste momento valorizar. Agora, a visita do Papa em si mesmo é de facto um grande acontecimento, e nós temos a obrigação de ouvir. Eu não sou católico, mas tenho a obrigação, enquanto alguém que intervém na vida pública e alguém que desenvolve permanentemente uma reflexão sobre o mundo em que está inserido, tenho a obrigação de estar atento ao discurso de uma personalidade que é, sob vários pontos de vista, uma personalidade primordial em importância nestes tempos que vivemos, como é o atual Papa. Francisco, tendo o Papa, inclusive, salientando, fazendo uma referência ao centenário da República Portuguesa, que esta viragem republicana criou uma distinção tranquila e clara entre a Igreja e o Estado, ele hoje vem pedir aos católicos, aos cristãos portugueses, para serem elementos ativos na sociedade. Claro.
Sobre essa referência ao Centenário da República, em que eu sou envolvido por pertencer à Comissão do Centenário, eu achei muito curioso. Foi logo à chegada, logo na primeira frase, que falou no Centenário da República, depois voltou a falar, dizendo que a viragem para a República tinha permitido a separação da Igreja e do Estado. É verdade que ela foi feita de uma forma violenta e muito agressiva, mas o princípio é esse, de facto, e antes não existia na Igreja Portuguesa. Hoje em dia ninguém na Igreja contesta a separação do Estado e da Igreja. Em Portugal, ou em França, ou num sítio qualquer em que isso exista. Agora, este Papa é Papa, portanto é o chefe dos católicos, e ele também falou disso no discurso de chegada, que foi um discurso muito curto, mas muito incisivo e muito denso, que vivemos em sociedades pluralistas, em que a religião católica já não é dominante, como era em Portugal há 50 anos, ou 60 anos, ou menos que isso. Não é? Dominante, pelo menos socialmente. E, portanto, temos que... Os católicos podem ser minoritários, mas têm que ser bons. Não há mais... Eu penso, isso agora, não sei se o Papa pensa isso, mas, quer dizer, no passado era-se católico por hábito. Porque era o costume. As pessoas iam à missa porque parecia mal não ir, etc. Hoje em dia isso já não acontece. E, portanto, quem é, ou é porque é sério, não? Porque senão não vale a pena. E o Papa aposta e isso na homilia da missa foi muito nítido, não é? O apelo a Cristo e, no fundo, à fé dos católicos, a fé viva, é isso que ele vem trazer, basicamente. Fora isso, também concordo que isso queria perguntar, sociais, se há uma agenda política, uma intenção maior. Política? Sim. Não, o Papa... A Igreja Católica, a fé, a religião, não tem receitas políticas, não tem receitas políticas nem económicas, tem receitas éticas. A doutrina social da Igreja é a teologia moral. E o Papa aí, por exemplo, na última encíclica de A Caridade na Verdade, não só dá um fundamento como antes nunca se tinha visto, um fundamento teórico e fundamento da própria doutrina social da Igreja, um fundamento teológico, digamos assim, como fala em inúmeros casos, problemas concretos, dá pistas de reflexão e faz um apelo aos católicos, nomeadamente aos académicos, aos economistas católicos, porque é preciso repensar o modo como a economia está organizada, é preciso um novo modelo. Eu acho que esse apelo não foi respondido ainda. Não, estou absolutamente de acordo. Acho que tem essa mensagem. E eu também retirei da homilia um pouco o sentido de que nestes tempos, porventura, mais cinzentos, em que as pessoas se sentem por vezes um pouco mais perdidas pela multiplicidade das solicitações ou pela solidão em que se encontram, que as pessoas se sentem mais perdidas e desidentificadas, aquilo que o Papa vem fazer vem dizer, é preciso reafirmar nos seus precisos termos o desafio de Cristo e a palavra de Cristo. E, portanto, nestes tempos de maior, se quisermos, perturbação ou confusão, é quando mais importante se torna que seja afirmada pelos católicos, de forma clara, a mensagem de Cristo. Eu acho que esse, no fundo, como dizia o Francisco, esse apelo a uma, se quisermos, militância mais ativa por parte dos católicos, quer do ponto de vista da prática na sua vida de uma vivência católica, quer do ponto de vista do seu compromisso na sociedade. E eu acho que nesta segunda parte, isto foram os dois primeiros momentos em que o Papa falou, falo há mais 12 vezes, e eu penso que esta segunda parte do compromisso social dos católicos, enfim, parece-me ser dos aspectos mais importantes e que mais aguardo do Papa desenvolva, porque é esse chamamento que todos vamos, ou é por esse chamamento que todos vamos ser interpelados nos tempos mais próximos, que é o da solidariedade e o de sabermos encontrar razões positivas e atitudes positivas em tempos que vão ser, e que são já, tempos seguramente difíceis. Mas acho que isto é uma interpelação de sentido inverso, quer dizer, acho que a presença do Papa não pode ser só, como dizia o Francisco Assis, é ela em si mesmo um momento importante, mas não pode ser um momento que passa, como qualquer coisa que aconteceu e que ali morreu. Eu acho que ela nos deve, como também